Gente, para quem não me conhece, eu sou Renata Coutinho, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta familiar e de casal, sou psicóloga hospitalar também, apesar de não atuar como psicóloga hospitalar, e sou formadora da metodologia de Luiz e Rei. E estou aqui tentando proporcionar às pessoas que querem uma qualidade de vida melhor, né? Porque essa metodologia já mudou milhões de vidas, né? As pessoas que realmente começam a compreender e que colocam em prática, mudam a vida. Então é por aí. Bom, Claudinha. então, agora eu posso falar de mim, né? Eu sou a Cláudia Veiga, né? Para quem não me conhece, eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com mentoria sistêmica, então tenho várias formações, além da metodologia da Louise Hay, eu tenho formação em constelação familiar, hipnoterapia, reiki, radiestesia e inúmeras técnicas energéticas. Mas aqui nesse momento, né, nessa nossa live, a gente vai propor um estudo do livro da Louise Hay, que é a base da metodologia da Louise Hay. Então, para quem ainda não conhece, se quiser conhecer um pouquinho, eu tenho certeza que vai ser transformador. É isso. Bom, vamos lá. Meu nome é Jefferson Eufrásio. Eu sou formado em Educação Física, com especialização em mestrado, mas estou me formando agora também em Psicologia e em Pedagogia. Então, tem essa gama de coisas aí. E realmente a gente resolveu abrir, né, esse projeto com esse livro, que foi um livro que significou muito para nós três. Então, esse é o objetivo, compartilhar com vocês, né? E depois também deixar aqui gravado, é essa a nossa intenção, para que para que possa atingir também outras pessoas, né? Para que outras pessoas também possam conhecer. Perfeito. É, Exatamente. antes da gente conseguir conectar juntos, eu estava falando um pouquinho sobre a vida da Louise Hay. Então, a proposta é que cada live a gente traga, né, um pouquinho da história de vida dela. Então, no início, que está no outro vídeo, provavelmente, eu contei que ela era uma pessoa comum, que teve as dificuldades, que ela passou por uma família desestruturada, os pais divorciaram, ela passou por diversas situações difíceis na vida. E mesmo assim, ela conseguiu se superar, transformar a própria vida e transforma a vida de milhares de pessoas até hoje. Então, esse livro que a gente está lendo, ele tem mais de 60 milhões de cópias vendidas no mundo. Então, impacta mais de muitas pessoas. Eu não sei dizer aqui com certeza o número de pessoas, mas são muitas no mundo, né? Então, essa metodologia, ela existe já em diversos países e nós fizemos essa formação, eu e a Renata. Mas qualquer pessoa que pegue esse livro consegue ter resultado a partir da leitura do livro, porque a primeira vez que eu li, eu não tinha noção de autoconhecimento, né? Então, ele transformou a minha vida, eu tenho certeza que pode transformar a vida de qualquer pessoa. E por isso, eu faço esse estudo aqui com os meus amigos, com muita alegria, para compartilhar um pouquinho dessa filosofia da Louise Hay e dos ensinamentos que ela traz nesse livro, tá bom? Claudinha, eu queria pedir para que você falasse um pouco do impacto real que a filosofia de Luiz Rey teve na tua vida. Porque eu acho que, como a gente está começando, é importante para as pessoas que se interessarem, né, em participar desse projeto junto com a gente, para que elas possam entender realmente, né? O que Sim. significa, qual o impacto da metodologia na vida das pessoas? Tu podia falar um pouco sobre, Sim, com por certeza. favor? Eu gosto muito de contar, eu vou tentar resumir da maneira mais breve aqui possível, né? Porque é uma história longa, mas quando eu recebi, eu ganhei esse livro de presente de um amigo, eu estava numa fase da vida assim que para baixo do fundo do poço deve ter algum lugar que eu estava lá. E aí eu tinha psoríase no corpo inteiro, tinha muita
ansiedade, depressão, tudo que é questão emocional envolvida nesse processo da doença, né, da psoríase. Para quem não conhece, a psoríase é uma doença de pele, que é de fundo emocional, mas o diagnóstico sempre era não tem cura. Você vai ter que conviver com isso eternamente. E hoje eu sou curada, tá? Só para vocês saberem, eu não tenho mais nada. Então, o que eu percebi? Que quando eu comecei a ler o livro, eu estava nesse momento péssimo da vida, então não tinha muita expectativa. Aí, com a leitura, tinha lá os exercícios, eu comecei a fazer. E o exercício principal era de afirmações, então eu escrevia muito. Eu sou professora de formação, trabalhei 30 anos na educação. Na época eu estava afastada da sala de aula, então o que eu fazia? Eu escrevia as afirmações de forma automática, sem ter muita expectativa. Eu pensava, isso aqui não vai dar em nada, né? Assim, o meu racional pensava isso e o meu, sei lá, o meu espírito, a minha alma, alguma coisa me empurrava para que eu fizesse os exercícios. E eu fui fazendo. Então, o que eu percebo que aconteceu na minha vida foi uma reprogramação mental. É com isso que eu gosto de trabalhar nos meus atendimentos, é isso que eu gosto de apresentar para as pessoas, que é possível você tirar uma programação negativa e colocar uma programação nova. E as afirmações, elas possibilitam esse tipo de reprogramação. Tá? Eu acho que de maneira breve isso já é suficiente. Daí, conforme a gente for avançando na leitura, cada dia a gente pode ir trazendo mais experiência. Mas a principal, aquela que impacta muitas pessoas, porque a doença de pele, ela é visível no corpo. Eu estava com o corpo inteiro tomado, né? E aí eu tive essa transformação, assim, visível e nítida, né? Que mudou a minha vida mesmo. Foi aos poucos, não foi mágica. Então, quem está querendo começar, não pense que começa hoje, amanhã tá resolvido. Mas, gradualmente, eu consegui, sim, resolver essa doença, principalmente, que era a que mais me incomodava na época. E assim, né, Claudinha, eu lembro que uma vez você falou para mim que assim, você não tinha mais o que fazer, você já nem sabia mais o que fazer. Eu vi, gente, uma foto de Cláudia quando ela estava no auge, e assim, ela estava irreconhecível, uma coisa incrível. E outra coisa importante que eu acho de compartilhar com vocês, para que vocês possam entender realmente o que é essa metodologia de Louise Hay, é que a metodologia de Louise Hay, ela consiste em meditações, em você fazer meditações, que meditação, gente, é a malhação da nossa mente. Da mesma forma que a gente malha o nosso corpo, a gente precisa trabalhar também a nossa mente. E meditação é isso, é a gente trabalhar a nossa mente. Tem até uma coisa que diz assim, um dito popular: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se meditar o bicho some. E é verdade, porque quem pratica meditação sabe que a meditação ela muda a nossa vida, e a meditação, 1 minuto de silêncio já é capaz de transformar a nossa vida. Se é 1 minuto de silêncio se conectando com agora, já é uma meditação. As afirmações, diga. Não, vá, complete. As Aí, afirmações. as afirmações positivas, que é outra coisa fundamental, porque toda afirmação que a gente faz é um pensamento que a gente tem e que se realiza, porque tudo que nós pensamos se torna realidade. Então, quando a gente começa a afirmar coisas positivas, quando a gente começa a acreditar e afirmar coisas que a gente deseja concretizar, então a nossa vida começa a mudar de configuração. Aí tem as visualizações que então, até
Ele faz esse exercício, ele faz mentalização. Quando ele quer alguma coisa, ele já se imagina vivenciando aquela situação. E isso, gente, é muito potente. E a outra questão que a metodologia de Luiz e Rei fala muito é a questão da gente aprender a se amar verdadeiramente, se aceitar da forma que a gente é. Fale, Jé, pode falar. Não, eu achei interessante quando você colocou a questão da meditação, que foi através desse desejo meu que eu conheci Luiz e Rei. Eu estava em plena pandemia, me aproximei da técnica do Ho'oponopono, Que é que foi uma maravilhosa coisa que a também. gente, Nós dois. fez uma live, já umas 2 lives sobre isso, e que está gravado aí, né? E através disso eu fui conhecendo e me aproximei dessa questão das crenças limitantes, né? Essas crenças que nos paralisam. E através disso e é, dessa troca de pensamento, né? Trocar um pensamento, dessa não crítica, eu fui vendo muitas transformações em mim. Então é isso, mas a gente vai falar um pouco, como falar sobre os pontos, né? Os pontos da filosofia. E aí, Renata, você pode começar, né? Certo. Com o primeiro. Eu vou começar. Inclusive, eu não sei se a gente consegue hoje seguir o cronograma que a gente tinha combinado, mas se a gente não conseguir, não tem problema. A gente vai até quando der, e aí depois, próxima segunda, que vai ser toda segunda, aí no horário do almoço, e aí a gente continua da onde a gente parou, porque, gente, uma coisa que a gente combinou aqui é que a gente vai fazer algo fluido, a gente vai deixar que flua, a gente vai seguir o fluxo da vida, que é também sobre a metodologia do Luiz e Rei. É puramente isso. Então vamos lá, vamos à prática. Aqui, ó, tá no livro, tá aqui no livro, são alguns pontos da minha filosofia. Aí o primeiro ponto que ela fala é o seguinte: somos 100% responsáveis por nossas experiências aqui na Terra. O que é que isso significa, gente? Muitas pessoas, elas terminam não assumindo a responsabilidade sobre a sua própria vida. Termina terceirizando isso. Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assado porque minha mãe agiu de determinada forma. E, na verdade, gente, isso não é verdade, porque a partir de certa idade a gente pode filtrar e escolher o que a gente quer levar para a nossa vida. A gente precisa entender que quando a gente assume o papel de vítima, a gente fica impotente, porque a gente não é capaz, enquanto vítima, de mudar a nossa vida, de tomar as rédeas da nossa vida e de mudar. E de realmente construir o que a gente quer. E outra questão importante que a gente precisa entender é que, assim, nossos pais, nossos cuidadores, nossos familiares, cada um, gente, aqui na vida está fazendo o melhor que pode, com o grau de evolução e de conhecimento que tem. Então, cada um só pode dar o que tem. A gente não pode dar o que a gente não tem. Então, olhando por esse prisma, a gente precisa realmente escolher o que a gente quer para a nossa vida e seguir esse caminho. E dessa forma somos 100% responsáveis por nossas experiências. E aí o segundo ponto é cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. O que eu estou pensando hoje está criando o meu amanhã,
a minha próxima semana e o meu próximo mês. Então, como é que eu estou pensando hoje? Eu estou pensando de forma positiva ou eu estou pensando de forma negativa? O que é que eu estou consumindo na minha vida? Porque é outra questão importante. A gente precisa ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente coloca o nosso foco. Porque quando a gente consome muito notícias negativas, quando a gente fica perto de pessoas que são negativas, de pessoas tóxicas, a gente, de uma forma ou de outra, a gente absorve aquilo. E aí a gente começa a pensar de forma disfuncional e, consequentemente, é isso que a gente está criando na nossa vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa. E é aí que vem as afirmações positivas para nos ajudar. É sobre isso. Vocês dois querem colocar alguma coisa sobre esses 2 pontos que eu falei, acrescentar algo e tal? Não, porque eu acho assim que os outros, né? Eu não, eu particularmente agora não, porque eu acho que os outros vão se complementando, Não. né? No fundo, É, a gente consegue dar sequência e complementar. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a próxima que vai ler os pontos sou eu, né? No meu livro, eles estão inclusive na contracapa aqui, ó. Meu livro é uma edição diferente da do Jefferson, da Rê, cada um tem o seu. E aí a Renata leu 2 primeiros pontos da filosofia da Louise Hay. Eu vou ler o próximo, que é: o ponto do poder está sempre no momento presente. Isso aqui está muito ligado com essa última fala da Renata, que é: o que eu penso e sinto determina como eu vou, o que vai acontecer na minha vida, né? Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou ficar enchendo a minha mente de pensamentos negativos? Eu vou ficar consumindo todas as notícias negativas que eu puder? Eu vou fazer isso? Não. Até a música que eu ouço, gente, hoje em dia, eu tenho um cuidado com a vibração que a música tem. Sabe música de sofrência? Eu não escuto Sim, música de sofrência. Eu já ouvi em outro momento da vida, mas hoje não. E olha, não é só sertanejo que tem sofrência, não, né? Às vezes a pessoa tem preconceito e fala, ah, música não sei o que tem sofrência. Qualquer música que baixe a sua vibração, você tem que tomar cuidado, porque isso vai te fazer se sentir, não se sentir bem, e se você não se sente bem hoje, você está atraindo, consequentemente, situações que te façam sentir mais daquilo, entendeu? Então, quando falo o ponto de poder está sempre no momento presente, tem uma coisa muito importante que é ficar atento, tomar consciência do que eu estou pensando, sentindo, vibrando. Outra coisa, não importa o que aconteceu no passado, estamos falando do presente, o presente já é, o nome já diz, é um presente. Então, eu não tive uma infância muito boa, acabei de falar que Louise Hay também não teve. Eu não tive os pais, não sei o quê, ela também não teve. Então, o que eu tenho que escolher, como a Renata bem colocou? Eu escolho, nesse momento, ter um olhar amoroso para os meus pais, cuidadores ou pessoas que estavam no meu entorno. Eu escolho compreender aquela situação, que foi o nível de consciência que aquelas pessoas tinham. Louise Hay fala que ninguém nasce na barriga errada, que onde a gente nasceu tem o nosso aprendizado. Então, se você teve o pai, teve a mãe que você não achou muito legal, tire o aprendizado que é necessário dessa situação e siga o seu caminho. Pare de olhar para trás, né? Eu costumo dizer assim, tem gente que prefere sentar e chorar, né? Eu prefiro levantar e resolver, e escolher. Então, eu escolho, nesse momento presente, fazer diferente, para que no futuro eu tenha resultados diferentes, tá bom? E, gente, uma coisa que eu admiro muito, é porque Cláudia, ela é uma pessoa que ela realmente, ela coloca em prática, e eu acho isso sensacional. Eu admiro muito você, Claudinha, muito. Obrigada, amiga. Mas tem muita gente que coloca em prática de maneira intuitiva, né? Eu Sim. conheço
pessoas que você Antão citou aí, é o um. Antão, né? Antão Que que ele tá coloca aí, em ele prática. coloca, Então, sim. vamos aproveitar o que a gente já faz e vamos aprimorar, porque tem jeito de resolver sim. Aqui a gente não promete uma felicidade Não. plena, que a vida nunca mais vai te trazer problema, muito pelo contrário. A vida, ela acontece, ela é fluida. E quando as coisas acontecerem, você vai estar emocionalmente mais blindado, mais preparado. Essa que é a diferença, né? Não existe mágica, mas existe uma maneira da gente lidar com as emoções com mais responsabilidade, autorresponsabilidade e com mais consciência, tá bom? Então, o segundo ponto que eu vou ler para vocês é: todos sofrem de culpa e ódio voltados contra si próprios. Renata e Jefferson e o pessoal da live aí, né? A Luísa Rey fala muito disso, né? O auto-amor é parar de se punir. Eu conheço pessoas que se xingam, que vêm para mim, né, no processo terapêutico, falando que coisas horríveis a respeito de si próprio, né? A Luísa Rey fala que se a gente conseguir alcançar o auto-amor verdadeiro, a gente já está mais da metade do caminho andado. Então, o que é o auto-amor? Eu costumo dizer assim, eu fico sempre do meu lado. Eu me apoio 100%. Ah, mesmo quando você faz bobagem? Ah, eu erro, né? Eu sou humana. Mesmo se eu erro, o que eu falo para mim? Bom, não foi legal isso aqui, né? Vamos fazer diferente na próxima? E só. E me apoio integralmente. Então, se a gente parar de se culpar, de se punir, de se odiar porque não é perfeito, e ninguém é, né? Deixa eu te contar essa notícia, né? Ninguém é perfeito. Então, quando eu paro de me punir, de me culpar, de ter ódio por mim mesma, eu começo a desenvolver o auto-amor. E o auto-amor, gente, é a chave. E outra coisa rapidinho aqui que eu vou dizer, não é auto-amor de se maquiar, de se produzir, de ir na cadeia, não é só isso. Isso também é importantíssimo. Mas é um auto-amor que sai de dentro do seu olhar. Eu costumo falar que eu sei quando a pessoa se ama pelo brilho dos olhos. Se ela está realmente se amando e se cuidando, ou se ela está só maquiando um sentimento que ela não deixa transparecer. Então, vamos parar. Esse ponto é importantíssimo. Todos sofrem de culpa e ódio voltados para si próprio. Aí eu poderia falar 2 horas a respeito desse tema, mas nosso tempo aqui é curto e no decorrer das lives a gente vai conversando mais. Mas comece amando você de verdade. Vai resolver muita coisa. É, verdade. O próximo ponto tem tudo a ver com isso que você falou, Cláudia, que ela diz que a frase-chave de todos é: não sou bom o bastante. Então, a Louise Hay diz que essa foi uma das crenças mais profundas com que ela trabalhou. Porque nós temos o costume, né, de pensar, até mesmo pela nossa história, ou se alguém nos disse em algum momento da nossa vida que nós não merecíamos, né? Então a gente pensa, eu não faço bastante, eu não mereço, eu não sou bom o bastante, né? Então sempre é uma visão negativa sobre nós, né? Aí, nesse início de reflexão, eu pergunto a nós todos, né? Nós não somos bom o bastante? Então, se a gente disser não, né, continuar dizendo não, sempre não, se criticando, aí eu faço uma outra pergunta. Mas para quem? De acordo com que padrões? Nós não somos bom o bastante, nós não merecemos, né? Então, no que nós estamos nos baseando para pensarmos isso, né? Então, se a crença ela for forte, né, que ela em geral ela é, mas se ela fosse forte em você, né, como é que a gente pode construir uma vida alegre, plena, próspera, cheia de amor, cheio de crenças que me colocam para baixo, né, que me faz me sentir menos? Como eu vou avançar? Pensem, né? Vamos pensar juntos. Como nós vamos avançar se nós temos crenças tão limitantes,
né, que nos colocam diante do medo, da raiva, do ódio, do rancor, né? Então, algo sempre vai sair errado em algum lugar, gente. Algo sempre vai sair errado em algum lugar da nossa vida, né? A próxima, o próximo ponto da filosofia, ela diz o seguinte: é apenas um pensamento. E um pensamento pode ser modificado. Às vezes, quando a gente lê esse ponto da filosofia, a gente fica se perguntando, né? Será realmente que pode? Será que eu consigo? Né? Então, nossas experiências, né, elas são efeitos externos de pensamentos internos. Então, se você tem um pensamento que diz, eu sou uma pessoa má, eu não consigo, né? Eu não presto. Então, esse pensamento, ele produz uma emoção, né? Então, é isso que a gente pensa, né? Através disso é produzido uma emoção. Então, se você muda o pensamento, a emoção desaparecerá. E é aí que Por isso existe a que Claudinha mudança. disse, justamente por isso que Claudinha citou, que o ponto de poder está nesse momento presente, e Renata também falou, né? Então, assim, não é tão simples, mas a gente pode ir, né, se libertando do que não nos faz bem. Então, escolher pensamentos melhores para nós, né? Parar de tanta crítica, né? Apontar o dedo para nós mesmos. Então, sempre pensar, não, isso é apenas um pensamento e eu posso modificar esse pensamento para que a minha emoção também possa ser modificada e eu aprenda, cresça com isso. Exatamente. Aí agora eu vou falar. Ressentimento, crítica e culpa são os padrões mais prejudiciais, inclusive, gente, para a nossa saúde. E o ressentimento é a maior causa do câncer. Luiz Rey fala muito sobre isso. É guardar ressentimentos, é se ressentir, é sentir duas vezes. Aí tem a questão da crítica. Cláudia falou um pouco, é você estar se criticando, é você estar sempre se olhando de forma negativa e se culpando. Por ser quem você é. Porque, gente, normalmente nós desejaríamos ser perfeitos, incríveis, mas nem sempre a gente dá conta disso, porque nós somos seres em evolução, então não é possível isso. E a gente se exige tanto, a gente termina tendo um olhar sempre extremamente negativo sobre nós mesmos. Nós somos os nossos maiores algozes. A gente está se chicoteando muitas vezes, sabe? Cláudia? Cláudia, está ouvindo? Eu não sei se ela está ouvindo, mas eu tô. Você tá, né? Tô. Ela tá sem som, mas enfim, eu vou continuar. Aí, vocês estão ouvindo, gente? Bota um joinha só para eu ver que vocês estão ouvindo. Pronto, Voltou, voltou. ótimo. Eu não vi Então, o gente, final de você. Então, o ressentimento, a crítica e a culpa são os padrões mais prejudiciais a nós e à nossa saúde física, inclusive. Aí a outra questão é a liberação do ressentimento pode remover até o câncer. E como é a liberação do ressentimento? É a gente se perdoando e perdoando a todos. O perdão é fácil? Não, não é fácil, é um processo. Mas, segundo Luiz e Reis, só o fato de você estar disposto a perdoar já está começando aí um processo de
cura. Então, gente, vamos nos libertar de pesos que não são nossos, que não fomos nós quem causamos, porque normalmente um ressentimento, nós estamos ressentindo, sentindo duas vezes algo que outra pessoa fez comigo. Normalmente é isso. Então, vamos se libertar desse padrão. Vamos se perdoar, vamos perdoar a todos. Tentar estar dispostos, esse é o primeiro passo. E aí deixa que o universo, quando a gente está disposto, o universo ele se encarrega de fazer o resto. É sobre isso. Perfeito. Eu preciso comentar de maneira breve essa última fala sobre o ressentimento, porque eu fiz um atendimento recente e a pessoa falou para mim, olha, eu consegui, perdoei fulano, mas tem aquela situação que eu não consigo. Aí eu perguntei, mas você pretende levar essa pessoa para o resto da sua vida arrastando isso? Né? A Renata falou de se libertar, é deixar para trás. Então, não é melhor a gente fazer pelo menos um movimento em direção a esse dito perdão, né? E reconhecer que essa corrente, ou então colocou aí, é como corrente, que você escolha destruir a corrente e parar de arrastar essa situação, essa pessoa para sua vida fora. Eu prefiro deixar para trás. Né? Então, eu dei essa sugestão que a Rê bem falou aí, que como não é uma coisa simples, as afirmações, elas não podem ter conflito. Então, se você falar, eu perdoo fulano. Não. Então, você pode começar com essa fala que a Luísa propõe, que é, eu estou disposta a começar a dissolver esse sentimento. Eu estou disposta a deixar ir. Então, estar disposto a vai começar a sua mente vai começar a aceitar melhor, né? Porque senão você vai começar a falar, eu não vou perdoar, eu não perdoo nada, né? Então, se você decidir, fizer uma escolha, eu escolho, né? Eu escolho estar disposta a perdoar. Use a afirmação que você sentir melhor, que não entre em conflito com as suas certezas da vida, tá bom? Então, o próximo ponto é quando realmente amamos a nós mesmos, tudo na vida funciona. Volta naquilo que eu já falei lá em cima, né? Que eu já comentei, que é sobre o auto-amor. É o carro-chefe da Luísa Hay. E ela vai transitar por diversas situações, mas ela fala muito da infância, né? Da criança interior. Inclusive, na minha página, nesses dias, eu tenho falado bastante sobre esse tema. Por que a criança interior? Porque são aquelas emoções da primeira infância que podem estar travando a vida da pessoa e a pessoa não tem nem noção. Eu faço muito atendimento em mentoria, que eu faço um exercício hipnótico, né, de hipnose clínica, que eu ajudo a pessoa a acessar aquela memória. E às vezes a pessoa acessa coisa que ela nem imaginava. Lá da primeira infância, ela fala, mas nunca lembrei disso, nem sabia que isso estava aqui. E estava lá, atormentando, e por causa daquela memória, que provavelmente gerou um sentimento negativo, muitas vezes uma culpa, a pessoa não consegue se amar plenamente, tá? Então, fica a dica, né? A Renata falou das meditações, a Louise Hay tem várias meditações guiadas, e que são fundamentais, que foram fundamentais no meu processo, eu ouvia todos os dias a meditação guiada que ela tinha, que ela tem, né? Várias. E se alguém tiver interesse, manda a mensagem aí que a gente disponibiliza depois o link. E aí, através dessa liberação daquela emoção, fica muito mais fácil a gente amar a gente mesmo. E daí tudo na vida funciona. Então, a frase é assim, ó, quando realmente amamos a nós mesmos, tudo na vida funciona. O próximo ponto da filosofia dela é devemos nos libertar do passado e perdoar a todos. Também já falamos, né? Sim. Falamos bastante aqui. Se a gente não der uma acelerada, nós não vamos conseguir finalizar no período, no prazo. Mas a ideia ela vai sempre voltar. Se amar, se perdoar e perdoar todo mundo. Se liberar, tá bom? Jogar fora as amarras que nos prendem às dores do passado. Não interessa. O ponto de poder está no momento presente. Hoje é que importa. Não importa o passado. Começar agora. Tá bom? Essa é a minha sugestão.
ir pegando uma linha, né? E é hoje que nós podemos fazer, né? O próximo ponto da filosofia dela, que é: devemos estar dispostos a começar a aprender a nos amar. Veja, a começar a aprender, né? Porque não é logo nos amar de cara, é começar a aprender, né? Então, ela fala no livro que quando alguém ia com algum problema para ela, a primeira coisa que ela trabalhava era esse amor ao eu. Porque quando realmente amamos, né, quando a gente ama de verdade, a gente aceita e aprova a nós mesmos, primeiro, né, como nós somos. E aí, a partir daí, as coisas elas fluem. A saúde melhora, a criatividade vem, os relacionamentos tornam-se mais satisfatórios, né? Porque cria em nós um espaço de segurança, de merecimento, de aceitação contra aquelas crenças, né, que nos limitavam, que nos davam medo, né? Então isso é extremamente importante para o nosso equilíbrio, né? Estar disposto a começar a aprender a nos amar, né? O próximo ponto é a autoaprovação e a autoaceitação no agora são a chave para mudanças positivas. Então, é preciso, né, como a gente já comentou aqui, estar disposto no momento presente, né, e estar aberto para essas mudanças positivas em todas as áreas da nossa vida, né? O amar a si mesmo, ele começa com uma coisa extremamente importante: não nos criticarmos. Porque se a gente observar, né, há muita crítica nossa conosco mesmo, né? Nossa conosco. Há muita crítica. Então, as críticas, elas nos trancam dentro de um padrão que a gente passa a vida tentando se modificar para encaixar nele, né? Pense bem. Então, é preciso a gente começar a não se criticar, ser mais gentil e compreensivo conosco, se acolher nos nossos momentos, tanto de alegria quanto de tristeza, de dor, de luto, de raiva, né? Então, eu lhe faço uma pergunta aqui a todos nós, né? Inclusive a mim. Você esteve se criticando por anos. Eu pergunto, deu certo? Né? Então, a gente vê aí essa necessidade de tanto ir aprendendo a se amar, como essa questão de não se criticar, né? E aí ela entra num último ponto que a gente pode comentar juntos, que é cada uma das chamadas doenças em nosso corpo é criado por nós. Então, veja, é como se fosse um processo, como alguém disse aqui que eu não me lembro, de somatização, né? Tanto que a Louise Hay tem um livro, né? Como Cure Seu Corpo, que é esse aqui, e aí ela vai dizendo os padrões, né, da doença e o que pode estar ali desequilibrado, certo? Bom, é uma perspectiva, né? E que vale a pena a gente conhecer, certo? Então, através dessas coisas que foram ditas aqui, né, do ódio, o ressentimento, o medo, a culpa, a crítica, né, algumas doenças são provocadas. As meninas já até disseram, né, o câncer. Então, isso é bastante importante a gente pensar, né? Porque, veja, quando a gente imediatamente tem uma emoção, um pensamento negativo, eu já saio de casa com aquele pensamento negativo. Aquele pensamento negativo já me gerou uma emoção, um estresse negativo, né? Não é um estresse positivo, é um estresse negativo. Então, ali, aquela emoção já gera um estresse negativo e aí eu já saio com aquilo inebriado daquilo. E o que é que isso me causa? Me causa mal. E a somatória de coisas, né, que me causam mal, me causam o quê?
alguma doença, né? É uma descarga de adrenalina, né? E aí eu costumo dizer muito assim, se quando você pensa em algo, aquilo te faz bem, te traz um quentinho no teu coração, é bom. Quando você pensa em algo que te faz mal, que te deixa realmente chateado, estressado, é algo que não está fazendo bem a você. E assim, uma coisa, gente, que eu acho importante falar é que, como Claudinha falou no começo sobre o Luiz e Rei, ela dos 7 aos 15 anos de idade dela, ela foi violentada pelo padrasto e também por um vizinho dela. E aí ela levou isso ao longo da vida, né? Quando ela tinha por volta dos 44 anos, ela descobriu um câncer avassalador. Agora imaginem aonde, gente. Foi um câncer vaginal. E aí, quando ela descobriu esse câncer, ela pediu aos médicos um tempo, alegando que no momento não estava podendo financeiramente e tal, e foi para um lugar de natureza, um lugar no campo, e aí ela trabalhou todas essas questões, ressentimentos, mágoa, perdão, raiva, com terapeutas específicos, começou a cuidar da alimentação dela, que é outra coisa que também é fundamental, dos pensamentos dela. E aí, gente, um tempo depois, que eu não lembro ao certo quanto tempo foi, se vocês lembrarem, vocês complementam aí e dizem, quando ela voltou aos médicos, pasmem, mas ela estava curada. E foi aí que teve o boom da metodologia dela. E foi aí que esse livro, que é tão curativo, bombou realmente, foi para o mundo, porque foi uma história real. Essa é a história de Luiz e Rei. E assim, é incrível. É verdade. Parece que foram 6 meses só de Eu tratamento achei, intensivo. eu Mas, achei. assim, aqui, quando ele fala, né, cada uma das chamadas doenças em nosso corpo são criadas por nós mesmos, muita gente fica resistente, fica aborrecido, né? Porque você acha que eu quero ter esse problema de saúde? Eu não quero. Como que eu estou criando isso, né? Então, só para explicar um pouquinho como funciona, antes de explicar, eu vou dizer o seguinte, gente, aqui em nenhum momento, nenhum de nós vai propor que você pare qualquer tratamento médico, Claro. né? Que isso é inviável. Na verdade, você deve fazer tudo que o seu médico mandar e complementar com aquilo que a gente propõe aqui, tá bom? Que fique claro isso, porque, né, alguém pode assistir e achar que a gente está querendo que vocês desistam do tratamento médico, como a Louise Rey desistiu. Inclusive, no ano passado, eu tive uma questão uterina, né? Eu até comentei com a Renata. Eu falei, eu não sou a Louise Rey, eu tive que passar por um procedimento cirúrgico e eu fiz, porque eu não sou louca, né? Porque eu sou uma pessoa sã. E eu sabia que sozinha provavelmente eu não ia dar conta. Então, fiz o tratamento convencional e continuei com as meditações e hoje estou, né, liberta. Então, E a coisa mais linda, gente, foi que ela passou por tudo isso numa tranquilidade, sabe? Numa paz interior incrível, que eu acho que até eu me agoniei mais do que ela, na verdade. Mas não, foi sensacional, realmente. Na ela tinha. verdade, na verdade, complementando isso que você disse, Cláudio, eu acho isso extremamente importante. O nosso objetivo, né, é tentar, através da leitura desse livro, levar algum conhecimento que possa nos ajudar e ajudar quem esteja junto conosco. É essa a intenção. Aqui não existe fórmulas, né? Não existem
uma única verdade. Então, assim, nós estamos em um bate-papo sobre uma temática, né, que pode ser que ajude. E Isso. às vezes, e às E a gente vezes vai o que trazendo, funciona. né? Isso, a gente vai trazendo o que funcionou para mim, o que de repente não é igual, né? Acho que é isso que a Rê quer dizer. Mas, Exato. assim, para complementar e finalizar minha fala sobre as doenças, nesse livro que nós estamos lendo, né, o Você Pode Curar Sua Vida, no final dele, a Luísa traz a mesma lista que está no livro que o Jefferson mostrou, que é o Cure Sua Vida, né, Cure seu Jefferson? Cure corpo. Cure seu seu corpo. corpo. No livro Você Pode Curar Sua Vida também tem a lista, não sei se ela está completa, não lembro dos detalhes. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, de repente, você está com alguma questão física e você fica, mas como que eu criei isso? Eu não quero isso para mim. Aí você vai lá na lista e dá uma olhada. Por exemplo, garganta. Eu gosto muito dessa, que é mais fácil que tem. Problema na garganta. O que que é? Segundo a Louise Hay, a causa provável. Lembra que é tudo causa provável, não sem ser verdade absoluta, né? Pode nem fazer sentido para alguns, mas, de um modo geral, funciona. Então, a causa provável do problema na garganta é incapacidade de falar por si, raiva engolida, criatividade sufocada, recusa em mudar. Então, a pessoa, normalmente, quando eu vou fazer algum atendimento e a pessoa está com dor de garganta, eu já pergunto, que sapo você anda engolindo? Né? Porque, normalmente, a pessoa tem esse padrão. E aí, ela dá uma sugestão de uma afirmação na sequência. Né? Daí, ela diz assim, a afirmação que ela sugere. É certo fazer barulho. Expresso-me com alegria e liberdade. Falo por mim com facilidade. Expresso minha criatividade. Estou disposto a mudar. Se alguém quiser as afirmações, pode pedir, manda mensagem que a gente dá um jeito de mandar, pelo menos aquela, né, que a pessoa gostaria. E, Porque vale muito a pena. e disso aí eu tenho uma vivência real, que eu, na época que eu nem conhecia a metodologia do Luiz Rey, né? E eu tinha uma cliente que estava passando por uma situação muito difícil, muito desafiadora na vida. Era um adolescente, os pais estavam se separando e tal, e estava sendo muito desafiador, muito difícil para ela, e ela estava tendo muitas crises de garganta seguida. E aí eu perguntei a ela o que é que está aí dentro que você não está conseguindo falar e botar para fora. E, gente, pasmem, mas depois disso, essa adolescente, que hoje já é uma adulta, ela não teve mais crise de garganta. E eu nem conhecia a metodologia de Luiz Rey. Foi só, eu já era psicóloga, né? Então eu já tinha uma sensibilidade, uma visão diferenciada, e aí nunca mais ela teve crise de garganta. Isso foi real. Então, só para vocês terem uma ideia, né? E tem a lista. Daí, depois, se tiver curiosidade, pergunta aí que a gente manda. É. Nós Bom, temos que ir pessoal, por final, né, Jefferson? Porque já. vamos finalizando. Mas antes, eu vou ler um trechinho, certo? Que todo início de capítulo, né, ela traz um trecho. Então, a gente vai vir a próxima semana com o capítulo 1, né? E aí, depois vocês vão entendendo melhor, né, também, que hoje foi aquele breve resumo. Então, ela diz assim: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. E, no entanto, a vida está sempre mudando. Não existe começo nem fim, somente um constante ciclar e reciclar de substância e experiências. A vida nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre novo e fresco. Eu sou uno com o poder que me criou, e esse poder me deu o poder de criar minhas próprias circunstâncias. Regozijo-me no conhecimento e que eu tenho o poder de minha mente para usar de qualquer forma que eu escolher. Cada momento da vida é um novo
ponto de começo, à medida que nos afastamos do velho. Este momento é um novo ponto de começo para mim, bem aqui e agora mesmo. Tudo está bem no meu mundo. Então, inclusive, você pode, durante a semana, né, dizer para você mesmo, apesar de tudo, né, tudo está bem no meu mundo. Sim. É isso? Maravilhoso. Todo capítulo tem, assim, Então, uma fala dessa, né? Maravilhosa. é Obrigada, Jéssica. verdade. Então, gente, obrigado quem estava aqui junto conosco e obrigado por esse encontro, né, gente? Segunda-feira estaremos aqui de novo, porque esse é um projeto nosso e a gente vai fazer esse estudo, que inclusive impacta positivamente na nossa Nossa vida também, vida. sabe? O primeiro encontro foi só eu e Jefferson, e assim, e aí depois eu comentei, né, com ele, com o Cláudio, o quanto que naquela semana meu astral melhorou, sabe? Eu retomei tanta coisa, sabe? Foi tão bom para mim. E é isso. E eu espero que para vocês também, que vocês tenham gostado e que, enfim, Que a nos Tem gente gente, acompanhe, né, durante esse que nos processo. tem gente exatamente. agradecendo aí, falando que gostou. Muito obrigada a todos. A minha querida amiga Renata, meu querido amigo Jefferson. Obrigada a todos Obrigado. que estiveram aqui presentes, que participaram com a gente. Como a gente disse, é um projeto fluido, a gente está com um plano que seja toda segunda. Se a gente mudar, a gente avisa. É, Mas vamos ficar muito felizes de vocês estarem aqui com a gente. Tá bom? Gratidão. Vou fechar aqui então, tá bom? tchau, Gratidão. gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.